A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos começando uma série de estudos bíblicos baseados em nossas lições bíblicas, estudos bíblicos para a Escola Bíblica Sabatina, né? E nós iremos comentar algumas lições da lição desse trimestre, a igreja e sua organização nos dias atuais. Nós não tivemos a oportunidade de comentar as primeiras temáticas, mas hoje nós vamos começar com uma temática muito importante, de muita relevância para a igreja, né? Vamos pensar sobre um departamento da igreja muito importante, que é o departamento da assistência social. O título da lição é Assistindo aos Necessitados, né, os desassistidos, falando um pouquinho sobre a questão da assistência social na igreja. E eu gostaria de começar com o nosso irmão Francisco, que está aqui, que vai participar. Também está com ele o nosso irmão Inês, que vai trazer também suas colaborações. E eu quero desejar a graça e a paz de Jesus e desejar uma boa noite, irmão Francisco. Boa noite, irmão. Boa noite, Endes. Boa noite quem está nos escutando nesse momento. Boa noite, graça e paz a todos. Amém. Amém. Queria começar com o nosso irmão Francisco. Eu gostaria que ele lesse aí Deuteronômio, capítulo 24, versos 19 ao 22. Olha, quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Irmão Francisco, eu estava observando aqui esse texto e sempre houve uma preocupação de Deus com os necessitados, né? Ele sempre orientou desde o Velho Testamento, desde o Pentateuco, a Torá, como é reconhecida, né? Ao entregar aí as suas leis a Moisés, ele teve uma preocupação bem interessante com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. E esse texto ele demonstra muito isso, né? Ele disse que se for para a colheita, não precisava recolher todas as espigas, porque ali deveriam deixar algumas para que essas espigas fossem colhidas pelos pobres, pelas viúvas, pelos órfãos. Então, pensando assim nesse texto, Francisco, qual a importância, como você pode me falar da preocupação de Deus com essa temática, com essa questão da assistência social, aquelas pessoas que viviam desabrigadas, viviam desassistidas, a partir do Velho Testamento? Muito bem. Essa preocupação de Deus, ela é uma das coisas mais bonitas que a gente se encontra na Bíblia. Primeiro, quando a gente vê Deus se preocupando com os necessitados, João, nós estamos preocupando, vendo que Deus está preocupado com uma coisa, o que é? Para que não haja necessidade entre o povo de Israel, né? Era inicialmente, né, entre o povo de Israel, e dessa forma as pessoas não ficassem o quê? Não ficassem se sentindo inferiores, se sentindo menosprezadas ou desprezadas diante da sociedade. E exatamente quando existe o necessitado, como ele se vê dentro da sociedade muitas vezes, quando não o contempla, um desprezado, é assim? Então, para Deus, isso não era de forma nenhuma um plano que isso acontecesse, né? Haver o necessitado, o pobre, né? Esse necessitado que se encontra aqui geralmente se refere ao órfão, à viúva, né? E o estrangeiro também, muito bem. Que a gente até observa, Francisco, o caso aí, houve muitas assim, situações no Brasil, né, de refugiados, de pessoas que vieram de outros países, por exemplo, da Colômbia, e eles foram assistidos, né? E às vezes a gente, claro que a gente vai trazer para nossos dias, essa questão da assistência, de prestar assistência, abrigo, apoio, né? Não só com alimentação, mas com remédio e com questão psicológica também. Isso é bem interessante. E a gente já vê desde o Velho Testamento. Esse texto me faz lembrar de outro texto, não sei se você está lembrado, que é o texto de Boaz, diante de Ruth, que era estrangeira,
que ele aconselhou. Eu acredito que quando Boaz estava fazendo isso, ele estava cumprindo isso aqui que estava já no livro do Deuteronômio, né, Francisco? Que ele pediu aos seus servos, aos seus empregados, que deixasse as espigas para que fossem colhidas por Ruth. Em relação aos estrangeiros, nos dias de hoje, a gente vê que há uma discriminação, né, com relação aos estrangeiros. Imagina naquele tempo, Exato. o povo de Israel, que era o povo realmente ali prometido, e quem vinha de fora com certeza tinha dificuldade para tudo, né? E Deus já mostrava ali o seu amor por todos. Amém, é verdade. Até pelo próprio estrangeiro, que não fazia parte daquele povo, mas Deus já demonstrava a imensidão do amor que ele tem por todos. Que a graça de Cristo ela alcança a todos, A né? todos. É verdade. Diga, Há Francisco. uma tradição aí na cultura judaica que cita que a tenda de Abraão ela tinha 4 aberturas. Eram 4 aberturas para as 4 direções do deserto para que ele pudesse contemplar se vinha algum estrangeiro para que ele pudesse recebê-lo na sua tenda. Eu acho que é muito interessante. E olha que nesse contexto, né? Ainda é tribal, de tendas, né, Francisco? É bem interessante mesmo. Muito interessante. Nós, como batistas do sétimo dia, nós defendemos a separação da igreja do Estado. É interessante isso. A igreja batista ela surge nesse contexto. Mas, quando a gente pensa em separação da igreja do Estado, isso não significa, por exemplo, que a igreja não pode atuar juntamente com o Estado em prol dos necessitados, em prol dos refugiados, em prol do órfão da viúva. Ele não deve, digamos, lutar juntamente com as autoridades para que venha olhar para essas pessoas desfavorecidas, menosprezadas. A igreja deve ser a voz daqueles que não têm voz. Então a igreja na sociedade, o papel dela é ser a voz daqueles que precisam, que necessitam, né? Então é bem interessante isso, certo? Uma coisa que me chamou a atenção ainda na lição desta semana, e eu gostaria de trazer aqui, é que a questão da assistência social na igreja. Eu achei interessante a igreja preparar essa lição, a igreja e sua organização, mostrando seus departamentos, suas principais funções. Aí falou da zeladoria, falou da questão do diaconato, inclusive a questão da assistência social, assim, pode ser encabeçado pelo diaconato, porque a gente viu ali em Atos 6, a gente viu isso na lição passada, que os diáconos têm a função de distribuir aqueles recursos ali entre as viúvas. A gente viu que é uma diretamente ligada ao diaconato, né? Aquelas viúvas ali da Grécia e de Jerusalém. E eu achei interessante aqui uma observação, porque muitas vezes a igreja pratica um tipo de assistência social, né? Algum irmão que de repente doa uma cesta básica, ou algum irmão mais comprometido. Às vezes a igreja esporadicamente vê uma necessidade de alguém e ajuda com remédio, com apoio. Mas a pergunta que eu faço, vou fazer aqui ao irmão Yendes, irmão Yendes, a igreja, o trabalho com assistência social, ela se limita apenas a esses trabalhos esporádicos, ou, na opinião do irmão, deveria ter algo mais sistemático dentro da própria igreja, com planejamento, com recursos destinados? O que é que o irmão acha? Na minha opinião, com certeza não deve limitar apenas a isso, os esporádicos, mas um projeto voltado, por exemplo, à música, eu acho muito importante, é um canal para Deus. Pode colher jovens para aprender instrumentos, através do louvor a gente Coral, né? Coral. Na sua opinião, teria algum problema ter tipo assim, a igreja fazer um coral de rua, por exemplo, recrutar muitas pessoas que ele participasse em alguns eventos da igreja? De forma nenhuma. O importante, nosso objetivo, a gente tem que ter em mente, é trazer a palavra de Deus para as pessoas e fazer aquela ligação das pessoas para Deus, independente de onde ela vem, do que ela seja, enfim, não devemos excluir ninguém. E, por exemplo, se tiver algum membro que seja psicólogo, ele pode dar palestras, auxiliar a comunidade. Dentista, por exemplo, poderia atender gratuitamente, médico poderia receitar, enfim, existem várias formas. Você criar um projeto, destinar um percentual, isso aí eu acho importantíssimo para ajudar famílias carentes. Existem muitas famílias que precisam. Então, por exemplo, dentro do próprio orçamento da igreja, a gente pode ter tipo assim, temos aquela parte destinada ao departamento de música, departamento de educação cristã, né, que inclui a escola bíblica, então, e destinar ali um departamento, digamos assim,
uns recursos para aquele departamento de assistência social, né? Com certeza. Para que possa ser elaborados projetos. Inclusive, eu acho até interessante a ideia de projetos anuais, né? Tem uma irmã aqui na nossa cidade que ela fez um chá de bebê beneficente. E isso pode ser muito tipo um calendário, né? Em projeto da igreja fixo, né? O interessante também, porque a gente faz muito aquelas campanhas, né, Francisco? Natal sem fome. Mas será que as pessoas só têm fome no Natal? Eu acho que tem que ter uma coisa sistemática. Um dia que a igreja tiver recursos próprios, para ter 10 famílias atendidas sistematicamente. Inclusive, acho que até você sobre isso antes, é um projeto que eu já tenho em mente, assim, tirar um dia, por exemplo, e dar aquele sopão para a comunidade, uma alimentação. Se soubessem que naquele dia ter a comida deles, por exemplo, se tiver recurso para isso, destinar, então, isso é essencial. E sistemático, né? Com certeza. Se você, por exemplo, pegar uma quarta-feira à noite, um exemplo, e vai ter aquela sopão ali da igreja para a comunidade, as pessoas carentes, elas sabem, pelo menos naquele dia, elas vão ter o que comer, vão dormir barriga cheia, né? Então, assim, são coisas que a gente não pode jamais passar despercebidas, deixar para lá. Irmão Francisco, eu vou fazer uma pergunta aqui a você, eu vou deixar ela aqui. É interessante que está tendo um debate na atualidade sobre isso. Eu até estava conversando de outra preocupação, né, meio ambiente, questão ambiental, mordomia cristã. E tem pessoas que, você chegou a me comentar que tinha pessoas dizendo assim, que para que preocupar com o meio ambiente, que vai se acabar, né? Isso. A gente tem que estar preocupado com a palavra, alimentar a alma, né? Isso. E a lição, ela tem um trecho aqui que vai de encontro a isso, né? Porque, olha o que diz aqui, a igreja de Cristo deve estar preparada para abençoar com o pão da vida, que é a palavra de Deus. Mas também ela deve trazer provisão de mantimento, onde faltar, vestir onde tiver que vestir, trazer roupas, suprimentos domésticos, remédio, assessoria jurídica se tiver como, apoio emocional, nutricional, psicológico. Então, veja, Francisco, que a igreja deve sim alimentar a palavra de Deus, né, como muitos argumentam, mas ela deve ficar só nisso. Ela também deve cuidar das pessoas no seu sentido físico, né, de mantimento. Mas por que, Francisco, não pode se limitar apenas à questão do espiritual? Porque tem que atender as outras áreas. Muito bem. Existe um sábio aí que ele é conhecido no meio de outro movimento religioso do judaísmo. Ele é um sábio chamado Rabban Maimonides. E ele fala uma questão sobre a parte de atender aos necessitados. Ele define a questão das necessidades diferentes, né? Cada pessoa necessitada tem uma necessidade diferente. Algumas pessoas necessitadas estão apenas necessitadas do pão espiritual, isso é verdade. Por exemplo, tem pessoas que elas têm o pão em casa, a conta cheia, mas elas estão necessitadas do pão espiritual. Então, nesse momento, é viável que a pessoa vá com a palavra, né? A preencher a necessidade espiritual dessa pessoa com a palavra. Às vezes, a leitura de um salmo vai funcionar muito bem para uma pessoa que talvez esteja num momento assim, de uma perseguição no trabalho, né? Mas a igreja ela só tem esse papel de cuidar desse momento? Não só tem isso, né? E um outro sábio, que é o Shimon Bar Yochai, ele falando que é o seguinte, isso é como se fosse uma releitura de uma citação bíblica, né? Que ele diz, abre a tua mão para o necessitado, né? Uma mensagem que diz, quando você abre sua mão para o necessitado, você entende que se está com a mão fechada, você entende que todos os dedos ficam iguais, correto? Eu estou com a mão fechada. Então, aqui com a mão fechada, todos os meus dedos estão na mesma altura. Mas quando eu abro a minha mão, eu vejo que meus dedos têm tamanhos diferentes. Esse o sábio, eu penso que eu troquei um sábio pelo outro, mas esse que fala da necessidade diferente, o Shimon Bar Yochai, então, todos os dedos têm necessidade diferente. Uma necessidade, a igreja tem que preocupar com as necessidades de cada pessoa, né? Mas isso é uma coisa interessante, porque eu penso o seguinte, quando a gente fala de necessidades, às vezes eu tenho necessidade e quero suprir a necessidade de alguém, mas eu não tenho como, porque eu não estou com necessidade de suprir. Como vou suprir a necessidade de alimento de alguém se eu também preciso? Né? Então, às vezes, não é que a gente pensa, puxa, uma pessoa vai ser egoísta se ela não está pensando, ela está pensando mais nela. Não, você tem que pensar também que você tem a sua família, sua casa, suprir sua necessidade, sua casa, para assim poder ajudar outras pessoas a se abençoar, sabe? Se tem esse propósito no coração, é louvável, né?
É verdade. Louvado é Deus. E pode ser feito isso como pessoa, que eu acho que é o seu direcionamento, mas pode ser feito também como instituição, como departamento, né? Que aí tem mais força. Sozinho é como a história da ilha, você não consegue. Mas com mais gente você vai somando e vai conseguindo, e até com parcerias. Porque esse trabalho social, ele não precisa ser somente... As pessoas têm preconceito com a igreja, aí acaba não contribuindo com as igrejas. Mas, por exemplo, um projeto social desse pode envolver psicólogos, pessoas da saúde, né, do CRAS, da assistência social da cidade, e dar um apoio psicológico e emocional àquelas mulheres que estão vítimas, por exemplo, de abuso e outras coisas nesse sentido. Bom, eu vou vendo aí essa questão aqui, gente, é interessante. Você já pensou na Bíblia, porque Jesus estava diante de uma multidão, pregando ali no monte, e ele fez um milagre de multiplicar pães e peixe, né, para alimentar aquela multidão. O que é que nós podemos aprender com essa história? Que Jesus também cuidava não só da pregação, ele limitava com a pregação, mas ele limitava com o pão. Ele se preocupou naquele momento também com a alimentação física, né, das pessoas. Qual é o princípio que está aí? Pode alguém, por exemplo, com fome, você vai chegar para a pessoa e dizer, eu estou orando por você, você vai sair dessa situação. E a pessoa lá dormindo na rua, né? Eu não vou orar por você, vá para a igreja, se converta. É só isso, né? Uma pessoa dessa, ela está disposta a receber o pão espiritual. Justamente, no caso, um morador de rua, por exemplo, você chegar para ele abordar com um lanche, com uma coisa que ele possa alimentar, já é o primeiro passo, né? E outra, ele vai ouvir a palavra de Deus. Vai ouvir. Então, agora ele não é alimentado, como é que ele vai ouvir? Fica difícil. A gente sabe que quando a gente, por exemplo, até no próprio jejum, que já fez jejum mais longo, você entra em quase comunhão com Deus, mas fisicamente você fica debilitado. E se passar mais tempo, for fora, fica mais difícil você também concentrar e ouvir. Então, quando é em conjunto, a preocupação de Cristo foi justamente essa, de alimentar as pessoas para renovar as energias. E abrindo aspas aí, a gente tem uma coisa que eu gosto muito de falar, e quando a gente se alimenta espiritualmente também, a gente acaba querendo, sentir necessidade de dividir com as pessoas. Uma coisa que eu descobri bem interessante, eu nunca esqueci, eu vinha no carro, passei na padaria, comprei um bolo, eu gosto muito de bolo, e aquela vontade de chegar em casa e comer aquele bolo, eu ia no carro, quando eu parei no sinal, o garotinho chegou perto de mim, pediu a moeda, olhou para aquele bolo ali, aí fez, senhor, me deu um pedaço? E eu fiquei assim, rapaz, naquela dúvida, eu vou dar, eu queria tanto, mas enfim, a realidade eu dei o bolo inteiro a ele, eu dividi com os outros meninos que estavam lá. E foi uma sensação tão boa, assim, para mim, que eu senti naquele momento como é importante a gente dividir. Como faz bem para a gente, quando a gente pode dividir com o nosso irmão, que a gente tem condição de dividir. Então, foi uma experiência maravilhosa que eu trago comigo e vou carregar sempre. Partilhar é muito importante. Essa experiência da divisão, né? Jesus já mostra lá na multiplicação dos pães de peixe, né, que ele dividiu com todos. Porque nós entendemos que o ser humano é um ser integral, é um ser completo. Ele é físico, mental e espiritual. Então, por exemplo, como a gente comentou aqui, se uma pessoa tiver com fome, se ele tiver fisicamente, vamos supor, debilitado, ele não vai ter condições de espiritualmente ficar bem, porque ele não vai ter fisicamente, vamos supor assim, conseguir assimilar aquele conteúdo, uma pregação, por exemplo, um vídeo que ele assistir no YouTube, ele não vai ter condição. Uma grande prova que a alimentação é importante para se concentrar, isso eu vi, o próprio concurso, quando se faz, pessoas levam uma barra de cereal, um alimento, se alimentam, porque ativa realmente a atenção, então é muito importante. E se você estiver perturbado mentalmente, não está dormindo de noite, você está pensando em alguma dívida, alguma coisa assim, como é que espiritualmente também... Então veja que as áreas estão encaixadas, né? O ser humano é um completo. A partir do momento que Deus coloca o fôlego de vida, a sua vida no homem, ele se torna um homem, ele torna-se um ser completo. Então, ele é uma unidade. Então, ele não... Essa história, essa conversa, dizer, não, vamos pregar só a Bíblia e esquecer as outras coisas. Não. Ele tem que ter um ar para respirar bem, por isso a importância de preservar o meio ambiente, que ele precisa de uma condição física do planeta boa, para que ele possa honrar melhor a Deus. Né? Em tudo que a gente faz por amor a Deus. Francisco, a gente percebeu alguns personagens do Velho Testamento, mas nós também temos personagens na Bíblia, no Novo. Já falamos dos diáconos, por exemplo, que foram
aqueles que estavam ligados diretamente à assistência social, assistência necessitada, principalmente as viúvas, os órfãos lá na igreja de Atos. Mas também tivemos uma experiência de uma mulher chamada de Dorcas, ou Tabita, né? O Francisco, você poderia falar um pouquinho o que seria essa Dorcas, essa Tabita, o que ela fez assim, de tão importante naquele contexto além do livro de Atos? Foi uma pessoa que ela se preocupou muito, né, com as pessoas necessitadas lá da sua região, né? Ela ajudou muito os necessitados com roupas, né, com alimentos. Então esse espírito de caridade, né, de amor ao próximo, de se doar, isso foi algo que diante de Deus foi muito, muito louvável e reconhecido, né? E diante das pessoas também, porque quando ela veio a acontecer, infelizmente ela faleceu, né, mas depois ela foi ressuscitada, não é isso? Então as pessoas pranteavam ela e lembravam das obras, né? Ela ficou lembrada por causa das obras, né? Não é o tema que a gente vai discutir, assim, porque a gente já discutiu, teve uma lição só sobre isso. Não é que essas obras salvam, né? Não, elas só revelam, vamos supor, o que um cristão, de fato, que se enche do amor de Deus, ou reconhece o amor de Deus, a salvação em sua vida, é capaz de fazer pelo outro. Tendo em vista que Deus já fez muito por ele, né? É bem interessante. O apóstolo Paulo, várias vezes, inclusive para a igreja de Filipenses, escrevendo a carta aos Filipenses, ele agradece aqueles irmãos pelo cuidado com os outros irmãos, pelas tribulações, pelas contribuições, né? Que eles contribuíram para ajudar a igreja, por exemplo, em Jerusalém. Então, sempre houve um espírito de contribuição, de assistencialismo no Novo Testamento. Se a gente olhar bem, os discípulos vendiam tudo que tinha tudo em comum, né, e depositavam os pés dos apóstolos, estavam sempre em assistência aos outros, né? Olha só, Deus nos chama para servir. Essa é a nossa experiência. Eu agora vou partir para a conclusão, né? Nosso tempo aqui já está um pouco, digamos assim, avançado. Nós só falar um pouquinho do servir. A ideia de servir para um grego não era tão comum. Já para os cristãos judeus, os primeiros cristãos, eles já tinham aquela prática desde o Velho Testamento, desde aí, se a gente pensar em Deuteronômio, Deus já aconselhava, né? Então era mais fácil para eles entenderem que o assistencialismo, o ato de servir, era um ato de amor ao próximo. Então a gente tem que entender que quando nós servimos aos outros, né, Deus nos chama para servir. Ele mesmo veio dar o exemplo, né? Ele sendo rei, sendo o Senhor, ele se tornou servo. Ele mesmo disse que veio para servir, não para ser servido. Exatamente. Então ele nos ensina essa grande lição para a igreja, né? De servir as pessoas e prestar assistência àqueles que mais precisam. Ser voz daqueles que não têm. Na conclusão, nós dizemos assim: infelizmente, a maioria das igrejas e cristãos, individualmente, demonstra preocupação social apenas por meio da oração, orando pelos problemas sociais daqueles que são afligidos no mundo. Esta preocupação é legítima e incentivada na Bíblia. Bem menor, porém, é o número de igrejas e crentes que desenvolvem algum tipo de serviço social. Ou seja, há um número bem maior de igrejas que se preocupam em orar pelas pessoas que estão passando por problema, seja psicológico, seja de ordem social. Há um número bom, mas esse número se reduz, ou esse número diminui, quando eles vão de fato colocar a mão na massa e prestar algum serviço. Porque não é só assim, orar pelo problema, seja de ordem psicológica ou não, mas poder encontrar alguém que possa tratar daquela pessoa que está com problema, né? Ou a igreja promover isso. A igreja promover alguma assistência social para eles que estão precisando, certo? Ou até mesmo no sentido financeiro mesmo, de recurso, chegar com aquele irmão que talvez está passando por um problema e a igreja está tão preocupada com a instituição, sei lá, com o número de cifras que entra e que sai da igreja, que ela não é capaz de fazer um esforço a mais e prestar uma assistência àquela pessoa numa situação esporádica, né? Aquela pessoa que está precisando, certo? Aconselho a assistir um filme bem interessante,
Todos os Santos na Netflix, está em inglês o título aí, ó, Aos Santos, alguma coisa assim, mostrando como é interessante o que uma igreja pode fazer, o papel que uma igreja pode ter numa sociedade, né? O filme trata lá de uma história de refugiados que estavam chegando para uma comunidade, a igreja estava sendo vendida para pagar uma hipoteca, não vou dar muito spoiler, né? Mas aí, a partir daquilo ali, para a igreja não fechar, a igreja passou a fazer algo que estava além simplesmente do culto, da celebração, do dia de doutrina. E eles estavam, a igreja ainda tem que pensar que não é só o dia do culto. Infelizmente tem muitas igrejas que pensam que é isso, né? O dia da celebração. Não, mas ela é a igreja todos os dias. E ela tem que ter um papel muito importante todos os dias na vida da pessoa. Ela tem que sair do culto, mas ela tem que continuar na vida das pessoas, certo? Bem, aqui eu concluo a lição, nós vamos concluir. Agora eu queria saber se Francisco ou irmão Ian tem uma palavra final que deixou de falar, para a gente fazer o fechamento dessa lição, que eu considerei uma temática bem interessante, um debate aqui bastante promissor. Espero que contribui e eleve vocês aí, irmãos, se alguma igreja estiver assistindo esse vídeo também, Deus possa abençoá-los poderosamente, né? Eu agradecer o convite aqui. Dentro das palavras que eu queria falar aqui, eu cito muito a questão do judaísmo não como um fascínio, uma obsessão, mas como uma coisa que eu não tinha estudado anteriormente, e hoje eu estudo por uma questão de entender mais um pouco essa correlação com o cristianismo também. E uma coisa que eu acho interessante é que lá também, assim como o judaísmo, existe essa ligação que há de assistência ao necessitado. E para eles há um termo lá chamado Sedaká, que é uma lei que eles seguem, que não tem, apesar de há uma semelhança entre a Sedaká e a caridade, mas não há uma igualdade no significado. Porque a caridade ela tem um termo, uma denominação. Já a Sedaká ela tem a ver com justiça, exercitar a justiça. Então eu acho uma coisa mais profunda ainda do que somente a caridade. Então quando a gente pensa na caridade, é uma coisa familiar na nossa cultura, porque somos educados a entender a caridade como dar uma esmola a alguém que está passando. Mas quando você puxa um pouco para essa aplicação, que também é um aprofundamento do pedido bíblico de Deus para as pessoas, a gente vê que não é somente você ajudar uma pessoa que ela pediu apenas, mas há uma mensagem aí. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê Jesus no capítulo 6 de Mateus, ele dizendo, quando deres esmola, na nossa tradução, né, ignore a tua mão direita, a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Que é uma cultura que ensina que a mão direita é a mão doadora e a mão esquerda a receptora. Ignora aquele que recebeu o que dá, entendeu? Ou seja, faça em oculto. Então, não é para tocar trombeta. Eu já vi muito pessoas chegar, vou levar uma cesta, tirar um selfie e tal. Tudo bem, nada contra. Porque às vezes a pessoa faz isso para tentar estimular as pessoas a fazer o mesmo. Mas às vezes nem sempre, né? Nem sempre é. Vai ver a intenção do coração. Exatamente. E às vezes você tem que orar a Deus pedindo sabedoria para você exercitar a justiça. É justo que eu estou fazendo o que é certo. Porque às vezes a gente fica preocupado, né? E eles citou um exemplo, eu achei muito interessante esse exemplo do bolo, né? Porque ele viu que a necessidade daquele garoto é aquela, né? Ele deu, ficou feliz, por qual a satisfação e a realização que ele teve? Porque ele se sentiu feliz por saber que estava fazendo a coisa certa, que sua consciência estava tranquila, fez a coisa certa. Mas muitas vezes algumas pessoas dizem, rapaz, será que eu fiz a coisa certa? Né? Fica aquele pé atrás. Então é preciso orar a Deus. Primeiramente você tem um espírito generoso, né? O espírito generoso é um espírito que ele se doa, né? E você fazer a justiça para as pessoas. Né? Ver realmente o que precisa ser feito de forma correta. Acho que o que Jesus, nessa receita toda aí, de justiça, ele nos ensina a verdadeira motivação, que é o amor, né? Que muitas vezes a gente tem isso também nas nossas obrigações na igreja. Infelizmente o dízimo, às vezes as pessoas já, porque vamos supor, como uma obrigação, né? E de fato é uma obrigação praticar esse tipo de justiça, caridade, e aí que não fizesse. Mas muitas vezes as pessoas não faziam isso pela verdadeira motivação, que é o amor. E Jesus nos ensina, né? A verdadeira motivação, que é o amor de Deus, para fazer o que é certo, a justiça de Deus, né? Praticar a justiça. Né?
Eu quero só agradecer também a participação e, na realidade, deixar apenas um lembrete, né? Que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, mas não podemos esquecer de amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo como a si mesmo. Então, O que você quer para você, né? então, veja o próximo como um espelho. O que você quer para você, queira para o teu irmão. Amém. Amém. Creio que a lição está concluída. Foi muito bom a nossa discussão. Agradeço aí a participação de todos, né? Você que vai assistir esse vídeo aí pelo YouTube, você possa compartilhar também. Nosso abraço especial. Graça e paz a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus.